no primeiro ano daquela instituição e, no ano seguinte, como consultor do Banco Mundial para trabalhar na legislação do poder local. De regresso a Portugal e com a criação da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, em 1996, foi contratado como assistente desta instituição universitária, ao mesmo tempo que seria admitido à preparação do doutoramento, tese na qual obteria a nota máxima. Foi diretor e professor catedrático do Departamento de Direito da Universidade Autónoma de Lisboa, sendo neste momento seu professor catedrático. Foi vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa entre 2002 e 2005, numa altura em que esta instituição procedeu a mudanças profundas na sua ação social e foi lançado em Portugal o Euromilhões. Entre 2009 e 2011 foi deputado à Assembleia da República, é autor de uma vasta bibliografia, com mais de 150 títulos publicados em Portugal e no estrangeiro. É jurisconsulto, árbitro e advogado. O Dr. Tiago Rocha concluiu a licenciatura em Direito na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, integrou a cerejeira na Mora Marinho Falcão no ano 2018 e é docente nesta casa desde 2020. É mestre em Direito, com especialização em Ciências Jurídico-Políticas. A doutora Paula Cruz é licenciada em Sociologia pela Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, de Letras, desculpa. Mestrado em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, integra a equipa do Departamento de Investigação e Projetos da Rede Europeia Antipobreza, onde, desde 2001, é responsável pela elaboração de candidaturas a projetos de âmbito nacional e transnacional relativos a temáticas da luta contra a pobreza e a exclusão social. Acompanhamento em termos nacionais e europeus das políticas sociais e estratégias e elaboração de documentos da tomada de posição da organização face às mesmas. É representante da European Anti-Poverty Network Portugal, no grupo estratégico de inclusão da European Anti-Poverty Network Europa. Muito obrigada. Começo então por dar a palavra à doutora Paula Cruz, que vai apresentar o seu PowerPoint. Obrigada. Ora, boa tarde. Obrigada também à Eurodefense e à Associação de Estudantes pelo convite, dirigido à Rede Europeia de Pobreza de Portugal. Portanto, nesta tertúlia, espero que nos estejam a ouvir aí à distância. Quando nos convidaram para falar disto, do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, nós agarramos um pouco a oportunidade, porque esta é, de certa forma, também uma agenda de trabalho da mas dissemos claramente que teríamos que fazer a ligação com aquilo que é a nossa missão, que é o combate à pobreza. E, portanto, a minha intenção hoje, e eu pedia que me chamassem a atenção quando o tempo estivesse a terminar, senão eu falo, e não tal, era, no fundo, apresentar-vos quem somos, isso faço num minuto, e depois tentar situar o Pilar Europeu um pouco na história da luta contra a pobreza. Não fiquem assustados, porque eu não vou traçar aqui toda a história da luta contra a pobreza, senão não saímos daqui, mas
Eu penso que é importante nós percebermos um pouco como é que a evolução da luta contra a pobreza ao longo dos tempos e porque é que o pilar surge também nesta altura e surge também com características. E depois faço a ligação com uma outra agenda que é a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. Em termos de quem nós somos, a EAPN é uma organização não governamental. Nós temos sede no Porto, temos 18 núcleos distritais, um em cada distrito do país, temos um também na região autónoma da Madeira e fazemos 30 anos, agora no dia 17 de dezembro. Portanto, já temos uma longa história também nesta área. A nossa missão é extensa, não a vou ler, depois o PowerPoint também fica para vocês, mas basicamente o nosso trabalho anda à volta da luta contra a pobreza. Temos 4 grandes áreas de atuação, a nível da formação, da comunicação, da investigação e dos projetos e também do lobby. Integramos, somos uma das redes que integra a EAPN Europa, que é uma das maiores redes europeias formada por outras redes nacionais, mas também por outras organizações europeias de combate à pobreza. E, portanto, a EAPN Europa foi criada em 1990, nós em 1991, portanto, somos das primeiras redes que integra a EAPN Europa. Vocês também podem consultar, portanto, lançamos observatórios nacionais, também de luta contra a pobreza, e também podem consultar essa informação. Então, a luta contra a pobreza é uma linha temporal muito incompleta mesmo, mas pus aqui alguns marcos, não vou falar disto tudo. Aquilo que eu queria, de certa forma, demonstrar é que a luta contra a pobreza tem sido um bocadinho isto. Avanços, recuos, ganhos, perdas, altos, baixos, influências europeias nas nacionais e, por exemplo, se vocês olharem ali para os primórdios, nós podemos dizer que já tivemos programas europeus da luta contra a pobreza. E isso foi, sem dúvida, um grande avanço naquilo que é a luta contra a pobreza. E isso teve necessariamente influências também ao nível nacional. O que é que eu destacava desta linha, porque também tem ligação com o pilar europeu? Portanto, esta recomendação do Conselho de 1992, que nos vem falar de prestações, que nos vem falar da importância das pessoas terem acesso a prestações que lhes permitam ter uma vida digna, e é uma recomendação muito importante à qual Portugal vai responder, no fundo, criando em 1996 o rendimento mínimo garantido. Portanto, nós somos os primeiros países a criar um esquema de rendimento mínimo respondendo a esta recomendação do Conselho. E é interessante, por exemplo, quando chegamos aqui à presidência portuguesa e à Cimeira de Nice em 2000 e em 2001 inicia-se uma estratégia a 10 anos para a Europa, com objetivos comuns para todos, aos quais todos os Estados-membros deveriam, de certa forma, responder, ou seja, tentar adaptar as suas políticas nacionais para cumprir os objetivos definidos ao nível europeu. E é, sem dúvida, também aqui um avanço considerável na luta contra a pobreza, porque a estratégia de Lisboa considerava que a luta contra a pobreza era uma prioridade, deveria ser uma prioridade europeia. E teve influências, por exemplo, ao nível nacional. Nós tivemos, durante vários períodos, até 2010, por exemplo, planos nacionais, planos nacionais de ação para a inclusão, que definiram as nossas políticas e os nossos projetos também de ação contra a pobreza. E depois chegamos, esta estratégia foi renovada, foi avaliada no meio, e o eixo da coesão social, porque a estratégia, no fundo, falava-se muito do triângulo virtuoso, entendia que o desenvolvimento económico tinha que haver ligação também com o mercado de trabalho e com a coesão social, e ao longo do tempo, desses anos, a coesão social foi perdendo também a sua força dentro da estratégia. E chegamos a 2010. Em 2010 temos, não sei se estão lembrados, mas o Ano Europeu de Combate à Pobreza, muita coisa foi feita a esse nível e define-se uma nova estratégia para a Europa, há 10 anos, a Estratégia Europa 2020. O que é que a estratégia tem de importante? É que, mais uma vez, o combate à pobreza surge como prioritário e, aliás, são definidos 5 objetivos, um deles, o do combate à pobreza. Pretendia-se reduzir até 2020 o número, em cerca de 20 milhões, o número de pessoas que viviam em situação de pobreza.
Todos os Estados-membros tinham que definir as suas metas nacionais. Por exemplo, Portugal também definiu a meta até 2020, e teria que reduzir em 200 mil o número de pessoas em situação de pobreza, e vamos já ver se cumpriu ou não. Mas pronto, tivemos esta nova estratégia há 10 anos. Deixem-me só, saltei aqui 2008, que também esta recomendação de 2008 é importante, que é uma recomendação para a inclusão ativa, que vem, uma vez mais, reforçar, por exemplo, a recomendação de 92, e vem dizer que na inclusão no mercado de trabalho, portanto, deve haver uma abordagem integrada no trabalho com as pessoas em situação de pobreza, que deve valorizar a inclusão das pessoas no mercado de trabalho que seja digno, as pessoas devem ter acesso a um rendimento que seja adequado e acesso também a serviços que sejam de qualidade. E esta recomendação é também bastante relevante. O que é que nós temos neste período de 10 anos até 2020? Uma crise económica, uma forte crise económica, com um pico considerável em 2013, e, uma vez mais, a importância da luta contra a pobreza, ou a dimensão social da estratégia, perde visibilidade, perde força. E a Comissão, percebendo isso, lança aquilo que ficou conhecido como um pacote de investimento social, em 2013. Se vocês forem consultar, é um conjunto de documentos nas mais diversas áreas, desde o sem-abrigo, infância, emprego, etc., envelhecimento, eram basicamente documentos orientadores que traçavam um retrato da situação dentro daquelas áreas e que davam algumas orientações para os países. Portanto, eram orientações. O que é que podíamos fazer com elas? Nada. E foi isso que se fez com o pacote de investimento social. Nada se fez com o pacote, portanto, rapidamente se esqueceram deste assunto, mas em 2014, o comissário Juncker fala da importância de reforçar a dimensão social da Europa e, com um famoso relatório, conhecido relatório dos 5 presidentes, começa a falar do pilar europeu dos direitos sociais. O que é importante, eu voltava já aqui, portanto, nós estamos em 2015, em 2016 é lançada uma consulta pública que dura até ao final desse ano, relacionada com o pilar europeu dos direitos sociais, do qual ninguém sabia muito bem, já se sabia, tinha 20 princípios, que tinha alguma orientação que era dirigida para os Estados-membros do euro, portanto, da zona euro, todos os outros países também eram convidados a integrar, etc, etc, etc. Portanto, é lançada esta consulta pública que dura até ao final desse ano e foi uma consulta pública bastante participada, mesmo ao nível governamental. Cerca de 21 governos nacionais apresentaram propostas para aquilo que devia ser o plano, o pilar europeu dos direitos sociais. O governo português também o fez e também fez consultas às entidades sobre esse assunto e foi bastante significativo. O que é que se pretendia com este pilar? Assegurar esta convergência ascendente entre todos os Estados-membros com uma melhor integração dos objetivos sociais e definindo estes padrões sociais, estes comuns, no fundo, e de partilha de boas práticas entre todos os Estados-membros. O pilar, sem dúvida, e isto é uma leitura que nós, em APN, fazemos, tinha um conjunto de oportunidades. Para além de reforçar esta dimensão social da Europa, falávamos de direitos sociais, da importância dos direitos sociais. A pobreza e a desigualdade eram consideradas, não é? A importância da luta contra a pobreza era considerada. Havia esta conexão entre o social, o económico e o ambiental. A proteção social e o acesso aos serviços eram incluídos como uma terceira prioridade e havia um foco também no emprego. E o diálogo com os stakeholders era encarado como fundamental. Quais eram as ameaças? Para além de falar da pobreza, havia também alguma invisibilidade. Porquê? Porque ninguém sabia o que é que isto era. O pior era o quê? Não é? Era uma nova recomendação, era um plano, apontava a diretiva do que é que era, não é? O que é que ia ser o pilar europeu dos direitos sociais. O objetivo central era macroeconómico, tinha esta ligação também com a zona euro.
Os direitos sociais são sublinhados como importantes no seu potencial contributo para o crescimento e não pela sua importância enquanto garante de bem-estar e coesão social. Tinha duas prioridades e uma ligada mais à proteção social e aos serviços. A implementação era pouco clara. Nós estávamos com uma estratégia em funcionamento, com uma meta de luta contra a pobreza, que ligação é que o pilar tinha, por exemplo, com a Estratégia Europa 2020, não se percebia, não é? E os parceiros sociais tinham, uma vez mais, algum tratamento especial, e isso era algo que também preocupava as entidades, enquanto entidades da sociedade civil. Não consigo. Esta nossa linha temporal. Porque ou há esta consulta pública, há uma pressa enorme da Comissão em pôr cá fora o que é o pilar, e portanto isso é feito logo em janeiro do ano seguinte, é lançado, no fundo, um documento, digamos assim, do que é o pilar europeu dos direitos sociais, em que é dito claramente que é uma recomendação da Comissão, mas tem também algum peso o facto de ela vir a ser proclamada, não é? Nesse mesmo ano, em 2017. Pronto, destina-se à zona euro, mantém os 20 princípios tal como eles estavam a ser definidos. Diz também uma coisa muito importante, é que iria servir de referência para o próximo quadro financeiro. Apresentava todo um conjunto de iniciativas de caráter legislativo e não legislativo. Dava reforço a dois documentos, e por isso é que eu vos falei da recomendação de 2008. Portanto, o pilar vai repescar a recomendação de 2008 sobre a inclusão ativa e uma recomendação muito importante também que surgiu no pacote de investimento social em 2013, que é a recomendação sobre o investimento nas crianças, em que é dito claramente aos países para pensar em políticas de combate à pobreza infantil, definirem estratégias, no fundo, de combate à pobreza infantil, e é dito que a implementação do pilar é da responsabilidade dos governos, em primeira mão, das autoridades públicas e dos parceiros sociais. E, portanto, deve ser um guia com vista ao emprego eficiente, resultados sociais, fortes desafios atuais e futuros, que pretendem diretamente atender às necessidades essenciais das pessoas e assegurar uma melhor promulgação e implementação dos direitos sociais. Tinha também um painel de indicadores que permitiria monitorizar também o desempenho social dos países. Basicamente, o pilar tem estes princípios, já eram os princípios que estavam decididos, que tinham sido falados inicialmente e foram aqueles que foram assinados, no fundo, em 2017, e isto só para vocês perceberem o que é o painel de indicadores sociais, era assim, era assim, que ele era apresentado nos documentos que a Comissão fazia, por exemplo, de análise da situação dos países. Todos os anos a Comissão punha cá fora um documento mais ou menos na altura de fevereiro, o chamado Country Report, onde fazia um retrato da situação económica e social do país, e o pilar europeu dos direitos sociais, no fundo, veio reforçar esta dimensão social dentro destes documentos. Acontece que nós passamos por uma crise económica também bastante forte. Percebemos que a meta da Estratégia Europa 2020 não iria ser cumprida e não foi cumprida. Portugal cumpriu a meta que tinha estabelecido, reduziu em mais de 700 mil o número de pessoas em situação de pobreza, mas também é verdade que a meta que estabelecemos não era ambiciosa de todo, e nós dissemos na altura, enquanto rede europeia, e nem percebemos muito bem como é que ela foi definida daquela forma, e portanto nós chegamos a 2020 com um pilar europeu de direitos sociais nas mãos, sem saber muito bem o que é que ela era. Continuávamos sem ter um plano de ação. Como é que nós vamos implementar isto? O que é que isto vai servir? É uma estratégia, é uma nova estratégia para a Europa. A Comissão entra em 2019, uma nova Comissão, numa Europa já muito armadilhada, não é? Acho que a imagem também reflete um bocadinho isso, mas também preocupada. Assim, o pilar não se perde nesta Comissão,
Pelo contrário, é reforçado e é dito claramente que vai ser apresentado um plano de ação em 2021. É feita uma nova consulta pública e é esperado também que haja uma participação ativa dos atores. É claro que ninguém também contava com a pandemia, não é, que iria surgir. Mas pronto, várias foram as iniciativas que foram assumidas, os compromissos que foram assumidos pela nova Comissão, mas o plano de ação estava seguramente planeado para ser apresentado em 2021. A pandemia veio abalar muito as estruturas, mas a verdade é que nós sabemos que o plano de ação saiu, foi apresentado e tem, de certa forma, que ser implementado. O que é que a Comissão diz em alguns momentos? Por exemplo, esta Next Generation EU, que é este novo plano que surgiu no fundo de recuperação da Europa, não é? Face à situação pandémica, é dito claramente, tem um mecanismo próprio de recuperação, todos os países tiveram que apresentar o seu plano de recuperação e resiliência, e a Comissão diz claramente, entre outras coisas, que estes planos de recuperação e resiliência devem, por exemplo, mitigar o impacto socioeconómico da crise, estar em coerência ou darem um contributo para o pilar europeu dos direitos sociais. Temos também o próximo quadro financeiro plurianual. Tal como vos disse inicialmente, foi dito desde o início que o pilar iria orientar a implementação do quadro financeiro plurianual e, portanto, espera-se que venha a acontecer, portanto, com os novos fundos estruturais que estão para surgir e no fundo, os novos dinheiros que vêm aí, que nos vão permitir implementar algumas das coisas que estão dentro do pilar. Pelo menos assim o esperamos. Apresenta 3 grandes metas e eu sei que vocês fizeram um pequeno fact sheet e apresentaram aos participantes, mas estas 3 grandes metas têm uma vez mais uma meta muito significativa que é a da luta da redução da pobreza. Portanto, espera-se a redução de pelo menos 15 milhões no número de pessoas em risco de pobreza, sendo 5 milhões de crianças. Ora bem, na estratégia anterior esperava-se reduzir em 20 milhões, agora diminuiu-se a ambição, espera-se reduzir 15 milhões. O comissário Schmidt várias vezes corrigiu a IAPN e outras organizações e disse que era pelo menos 15 milhões. E, portanto, que esperava que os países fossem também eles ambiciosos nas suas metas nacionais, porque conseguiam impulsionar e ultrapassar a meta europeia. Onde é que nós nos situamos aqui? Que meta é que nós estabelecemos? Desculpem, só para dizer, o pilar inclui depois todo um conjunto de recomendações e de iniciativas que são importantes também para a luta contra a pobreza, como uma recomendação sobre o rendimento mínimo, que no fundo dizem que vem atualizar a recomendação de 92, por isso é que eu vos falei dela. Pronto. Isto daria um outro webinar. Nós, enquanto a IAPN, dizemos que é pouco, não é? Porque se nós já tivemos uma recomendação de 92, se neste momento todos os países têm esquemas de rendimento mínimo, temos que passar para algo diferente que não seja uma recomendação, mas isso daria um outro webinar. Mas tem todo um conjunto de outras recomendações que são centrais, como a Garantia Europeia para a Infância, da Criança, que tem que estabelecer um plano, e todos os países têm que estabelecer o plano também para cumprir esta recomendação. Então, onde é que nós situamos enquanto país? Portugal estabeleceu a sua meta. Portugal tinha que estabelecer a sua meta, uma proposta da meta em setembro deste ano, e tem que a definir até janeiro do próximo ano. E onde é que ela surge? Dentro da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, que foi justamente apresentada no final, no dia 30 de setembro deste ano, e que apresenta uma meta que para nós, continuamos a dizer, é pouco ambiciosa. Portugal conseguiu, entre 2010 e 2020, reduzir em mais de 700 mil o número de pessoas em situação de pobreza, e não tínhamos uma estratégia nacional. Agora que temos uma estratégia nacional que a queremos pôr em prática, nós podemos fazer mais do que isto, não é? A meta apresentada é de reduzir em 360 mil o número de pessoas em situação de pobreza, incluindo 120 mil crianças.
É uma proposta, está dentro da estratégia, a estratégia saiu para consulta pública, não sabemos o que é que vai acontecer. A estratégia tem 6 grandes dimensões, que são estas que vocês veem aqui, e eu deixava para terminar, porque se calhar já estou muito parar. Algumas das nossas preocupações, que é, nós precisamos claramente de uma meta ambiciosa do combate à pobreza, que contribua para cumprir e superar a meta do pilar. Nós precisamos de uma estratégia enquadrada nas estratégias de ações políticas nacionais, de forma a termos uma resposta integrada a um problema que é multidimensional, não tem só uma causa, que é a pobreza. Nós precisamos de partir de um diagnóstico abrangente também sobre a situação da pobreza em Portugal, que não o há. Nós precisamos transformar aquela estratégia também, não sei se tiveram a oportunidade de ler, pode não ser propriamente o vosso meio de trabalho, não é? Mas se tiverem alguma curiosidade de a ler, tem objetivos, mas não tem propriamente nenhum plano, não temos metas, não temos indicadores, não temos nada ali, precisamos transformar a estratégia num plano. Precisamos de mobilizar os fundos do próximo quadro comunitário para cumprir, fazer muito mais ao nível da participação, tornar a participação mesmo algo, um exercício existente, consistente ao nível nacional, envolvendo organizações não governamentais, mas também as próprias pessoas que vivem em situação de pobreza. Devemos estar próximas dos territórios, naturalmente, tudo aquilo que é definido ao nível nacional tem que ser também definido e desenhado ao nível do território, e investir na informação e sensibilização da opinião pública, como reforço do combate à pobreza enquanto signo nacional, porque também sabemos que na área do combate à pobreza existem muitos estereótipos. Isso também influencia muito a forma como também olhamos para as políticas e para as medidas e até para os públicos que vivem nesta situação. Era isto que eu vos trazia, o PowerPoint fica para vocês, eu deixei alguns links que depois também podem consultar e uma vez mais obrigada. Muito obrigada. Eu, se calhar, agora passava as questões para o público. Se tiverem alguma questão, por favor, não hesitem. Se não houver, eu gostava de lhe perguntar. Há metas que são ambiciosas por parte de Portugal e a doutora Paula disse que podemos fazer mais. A minha pergunta é: qual é o papel da sociedade civil neste processo de implementação dos objetivos tratados pelo plano de ação? Ao nível do pilar? Sim. É assim, conseguem ouvir? Não sei se lá à distância conseguem, mas pronto. É assim, a sociedade civil tem um papel importantíssimo, não é? Porque a sociedade civil trabalha diretamente com a realidade social, trabalha diretamente com os problemas e com as pessoas em situação de pobreza. O problema aqui, e tem sido sempre o problema ao longo destes anos, também com a história da luta contra a pobreza, é que, no fundo, a participação da sociedade civil e das entidades da sociedade civil tem sido sempre o que nós chamamos de parente pobre dos processos de participação. Se questionarem, por exemplo, se vocês perguntarem à Comissão, mesmo ao Governo, se fazem exercícios de participação, ninguém vai dizer que não o faz. Todos eles fazem, está escrito em todo lado, que a sociedade civil tem que ser ouvida, isto e aquilo. Só que depois a qualidade dessa participação é outra coisa. Né? Os exercícios existem, mas depois a qualidade da participação e a nossa capacidade de influência das medidas que são definidas é outra, também completamente diferente. Agora, claramente nós, enquanto entidades da sociedade civil, mesmo as pessoas que vivem em situação de pobreza, têm um papel importantíssimo. Têm que ser criadas as condições necessárias para as pessoas poderem participar. Pronto, por exemplo, esta estratégia que está a ser montada, que é claramente um documento, uma estratégia, irá ser um plano importantíssimo para implementar algumas do plano de ação, até do pilar dos direitos sociais, só terá sucesso se estiver ligada ao território também, se for conhecida também pelos territórios, pelas organizações, porque, por exemplo, mesmo aquilo que eu vos falei
aqui hoje, quando eu vou buscar a história, porque é importante nós percebermos como é que as coisas surgem, não é? Pronto. Às vezes as pessoas, é difícil falar destes processos, as pessoas não percebem muito bem como é que isto surge e que ligação é que isto tem com a Europa e que responsabilidades temos e que influências a Europa tem, etc. E, portanto, a estratégia só irá ter sucesso se forem criados mecanismos próprios que envolvam estes diferentes setores, parceiros sociais, entidades da sociedade civil, pessoas de educação pública, que possam, no fundo, monitorizar também a estratégia e ajudar também na sua implementação. Não sei se respondeu a sua questão. Por exemplo, em relação à sociedade civil, somos bombardeados com informação todos os dias. Acha que isso, de certa forma, faz com que as pessoas fiquem indiferentes à situação de pobreza? E falou aqui do combate à pobreza infantil, que é uma coisa que nos toca um bocadinho a todos. Será que é esse excesso de informação? Será que há pouca informação? O que é que acha trabalhando diretamente com essa área? Eu não acho que haja excesso de informação. Eu acho que há muita desinformação nestas áreas. E, por exemplo, ninguém me convida para... Quando vocês me convidaram, vou dar esse exemplo, em que disseram claramente ligação à segurança, à criminalidade, e eu disse não, eu não falo de segurança, não é? Não falo de criminalidade. Mas para falar de pobreza, todos servem. Nós, muitas vezes, para falar de pobreza, toda a gente tem alguma sensibilidade, um especialista qualquer de alguma área, consegue falar de pobreza. Nós raramente somos chamados para a televisão nova e apenas só para falar de pobreza, por exemplo. Portanto, há muita desinformação também nesta área. E há muita falta de informação. Por exemplo, nós também temos essa responsabilidade, atenção, enquanto rede. Por exemplo, nós fazemos muitas ações, por exemplo, sobre o plano de recuperação e resiliência. Poucas organizações sabem como é que aquilo surgiu. Só ouvem aquilo que diz os jornais, que há muito dinheiro até 2016. Há muito dinheiro que vai ser aplicado nisto e naquilo. E nós também temos alguma obrigação de contextualizar aquela situação e de, no fundo, de informar a sociedade de como é que se podem mobilizar também para participar nesses processos. Pronto, nós também temos esse papel. Portanto, nós conseguimos fazer internamente, mas depois, ao nível nacional, não temos outros meios para o fazer. Não temos as plataformas certas para o fazer. Pronto, é claro que, por exemplo, as ligações que temos mantido aos governos, e eu acho que tem havido sempre abertura, no fundo, para falar com organizações como a nossa, e isso é importante. Por exemplo, quando eu vos falei que quando o Governo Nacional apresenta a resposta ao pilar, à consulta do pilar, nós somos uma das organizações consultadas e sabemos que outras também o foram, mas o processo parou naquele momento. Não é? Portanto, em nenhum momento mais, é claro que nós investimos. Exatamente. Portanto, havia recomendações, mesmo para o plano de recuperação e resiliência. O governo diz claramente no documento que fez momentos de ocupação e fez. E fez. Eu tive um seminário com a ministra, portanto, e fez. Pronto. E, né, eu tenho uma comissão de acompanhamento. Mas, por exemplo, nós não temos conhecimento nenhum se aquela comissão já reuniu, se não reuniu, como é que vai reunir, que tipo de acompanhamento vai ser feito. E isso é importante, não é? Porque, no fundo, nós estamos a falar de muito dinheiro canalizado também para a luta contra a pobreza. E nós, enquanto organizações que trabalhamos nesta área, também precisamos de monitorizar isso. E, de certa forma, também orientar a aplicação destes fundos, não é? Pronto. Por isso, isto já avancei, mas falando da informação, há muita desinformação e há falta de informação também. Eu duvido, por exemplo, foi da Estratégia Nacional, que eu acho que é algo que diz respeito a todos nós. Não é? A luta contra a pobreza diz respeito a todos nós, independentemente da nossa área, é? Seja direito, seja o que for, não é? Enquanto pessoas, diz respeito a todos nós. Alguém falou do assunto? Alguém explica o assunto? As pessoas, se calhar, ouviram falar, não é? Mas mesmo as organizações, nós fomos a perguntar quem é que respondeu à consulta pública. Se calhar não fizeram, porque aquilo acabam por ser documentos complexos,
não é? E as pessoas também às vezes não têm tempo, ou não têm técnicos, ou o que seja, e não conseguem perceber, e portanto acham que até aquilo nem, para que eu responder que aquilo nem vai dar em nada, portanto também há muitas, as pessoas estão desacreditadas também destas matérias, pronto. Por isso há realmente muito a fazer a este nível. É um bocadinho aquilo que eu queria transmitir com a linha temporal, que é a luta contra a pobreza tem sido uma luta mesmo. Avanços e recuos, ganhos e perdas, em muitas coisas. Também coisas boas que tivemos, como por exemplo os programas europeus, e que agora não conseguimos ver, não é? E nós sabemos, por exemplo, mesmo o que é a luta contra a pobreza para Portugal não é o mesmo para os outros países. Há países que com certeza ainda consideram que a pobreza é um problema nacional e que a Comissão não tem nada a ver com o assunto. E, portanto, quem é a Comissão para mandar e emanar qualquer tipo de recomendação, ou seja, em determinada área, não é? Pronto, há ainda muito a fazer. Muito obrigada. Eu queria agora a palavra para o Dr. Salvador, para o Dr. Muito boa tarde a todas e a todos. Um grande gosto aqui de regressar à Faculdade de Direção do Estado do Porto, onde já dei aulas há uns bons anos e é sempre um grande gosto. Também agradeço o convite que foi dirigido pela Associação de Estudantes desta faculdade e cumprimento também o Miguel Parente e o José Ribeiro e, claro, os colegas de painel, a doutora Paula Cruz, o doutor Tiago Moreira Rocha e a Marta também, que fez uma simpática apresentação do nosso currículo. Eu vou falar um pouco na perspectiva mais jurídica deste assunto dos direitos sociais. Gostei muito da intervenção da doutora Paula, realmente faz lembrar um pouco aquela ideia de que na pobreza todos foram especialistas, não é? São chamados tudólogos, sabem de tudo, mas às vezes as coisas não são bem assim. Mas a pobreza insere-se num combate e numa perspectiva que tem muito que ver com uma conquista recente do nosso Estado Constitucional, que é com o Estado Social, que muitos dizem estar em crise, talvez esteja, mas acho que se impõe aqui um enquadramento sobre a importância da pobreza em geral dos direitos sociais. A pobreza é um dos aspectos dos direitos sociais, há muitos outros, não é o único, e penso que isso implica aqui digamos, uma inserção da matéria dos direitos sociais um pouco naquilo que nós hoje estamos a viver e nas dificuldades que nós estamos a viver do ponto de vista desta fadiga de um Estado constitucional de direito que tem 200 anos, mas que nestas décadas enfrenta algumas dificuldades acrescidas. Digamos que há aqui várias crises. Há uma crise do Estado intervencionista, evidentemente, porque surgem novos mecanismos de eficiência económica na economia privada e, portanto, a economia privada vai invadindo áreas que eram tradicionalmente da economia pública, o caso da saúde, o caso da educação, o caso da segurança social, portanto, fazendo com que o Estado se reduza e diminua de intervenção económica e passe de um Estado intervencionista a um Estado regulador. Isso é um fenómeno que está mais ou menos identificado. Esse é um dos aspectos. Outro aspecto mais complicado é a crise nos mecanismos de expressão democrática, porque nós hoje estamos muito arreliados pelos políticos e achamos que os políticos são medíocres e que não representam devidamente os interesses da sociedade. E de facto é preciso reinventar alguma coisa e corrigir alguns erros e redinamizar, evidentemente, também a importância da política, que é uma arte nobre, mas que, infelizmente, muitas vezes também se põe a jeito das críticas que lhe são desferidas. Para já não falar de outros aspectos, um deles é da segurança. Hoje temos uma percepção muito mais crítica e muito mais premente em relação à necessidade da segurança. Por exemplo, Portugal está na lista dos primeiros países com mais segurança ou com menos insegurança, mas isso não nos deve fazer descansar e, portanto, as questões de segurança são hoje umas questões que estão na ordem, sobretudo internacionais, devido às novas ameaças que sabemos, e não é apenas a questão do terrorismo jihadista. Para além de outra questão também que vai fazendo os seus efeitos, que é vivermos um Estado pós-soberano ou pós-nacional, com a partilha crescente de poderes para a esfera internacional, seja, no caso de Portugal, evidentemente, para a União Europeia, seja para outras instituições internacionais que vão tendo cada vez mais poder e isso condicionando cada vez mais a ação dos Estados. Mas neste contexto, os direitos sociais são uma conquista recente, mas alguns deles podem estar em perigo por causa destas crises.
E eu aqui gostava de referir algumas perspectivas em matéria de direitos sociais. Os direitos sociais começaram por ser, aliás, uma conquista que se alcançou dentro do próprio direito constitucional. Claro que não no direito constitucional dos primórdios do Estado Liberal. No Estado Liberal não havia direitos sociais, havia só direitos civis e políticos. Mas quer logo com a questão social, portanto, o último quartel do século XIX, quer depois, sobretudo, na Europa, a seguir à Segunda Guerra Mundial, o Estado Social implantou-se por razões de natureza económica, ou com efeitos em matéria de regime económico, mas também do ponto de vista da criação de uma nova geração de direitos económicos, sociais e culturais. Não é essa a terminologia, curiosamente, não só da nossa Constituição, mas também de vários textos internacionais. E, portanto, acabamos por hoje ter uma intervenção do direito, quer do direito constitucional, quer do direito internacional público, em matéria de proteção dos direitos sociais. Aliás, essa intervenção é até hoje bastante diversificada e claro que isso acontece ao nível dos Estados. Portugal tem uma Constituição de 76 que sinalizou logo a importância de ter tão grande número de direitos sociais em comparação com os direitos às garantias. Aliás, isto é muito importante, porque se nós compararmos a Constituição Portuguesa de 76 com as outras constituições que inspiraram a Almada, de 49, ou a italiana, de 47, ou até mesmo a francesa, de 58, verificarão que é daquelas que leva mais longe a consagração de direitos económicos, sociais e culturais. Aliás, ela na prática não tem nenhum, e já a Constituição de Weimar, aliás, tinha alguma coisa em relação à qual a Bruno Gazette até significa algum processo, embora depois haja um trabalho jurisprudencial e doutrinário realmente bastante profundo. A Constituição italiana, apesar de tudo, tem lá um capítulo sobre relações económicas e relações sociais, tem o seu lado significativo do ponto de vista da proteção social, e também a própria Constituição francesa. Mas, de facto, a Constituição portuguesa, no panorama da terceira vaga da democracia europeia, é um documento muito importante na valorização dos direitos económicos, sociais e culturais. É verdade que, do ponto de vista jurídico, e pelo menos essa foi um pouco a minha formação de base do licenciado, aprendemos muito a separar quase abissalmente os regimes, de um lado, de direitos às garantias e do outro lado, direitos económicos, sociais e culturais, mas hoje as coisas já não são bem assim. E, portanto, tendemos a ver os dois blocos de direitos numa perspectiva mais integrada e até complementar. E até porque, em alguns casos, os bens jurídicos protegidos são os mesmos, mas são protegidos de maneiras diferentes e com intensidades diferentes. Aliás, a doutora falou na pobreza e falou até no rendimento social de inserção, e só me pode vir à memória um importantíssimo acordo no Tribunal Constitucional, quando se mudou de nome e de regime o rendimento social de inserção, o rendimento de garantido para o rendimento social de inserção, que também corresponde a uma mudança ideológica, da mudança de um partido do Partido Socialista, de um governo socialista para um governo do PSD e do CDS, em que se mudou o nome, passou a ser rendimento social de inserção, mas se pretendeu reduzir o alcance desse rendimento. E o Tribunal Constitucional, em sede de fiscalização preventiva, num célebre acórdão, veio dizer que algumas dessas reduções eram inconstitucionais. Reduções do ponto de vista subjetivo e não sei do ponto de vista quantitativo. E como? Sendo certo que o rendimento social de inserção se deveria integrar num direito à segurança social, um dos múltiplos direitos à segurança social. Precisamente convocando algo que foi surpreendente, e foi uma grande viragem na jurisprudência constitucional, infelizmente sem grande sequência, que foi a perspectiva de que o direito à vida não é só o direito a não ser morto, ou o direito a não ser executado numa pena criminal. É o direito à sobrevivência e o direito a ter um mínimo de condições de dignidade, incluindo direito a prestações do Estado para dar um mínimo de condições de dignidade a quem quer que seja, se outras fontes falharem, se o direito a alimentos, que está no Código Civil, que não tem que ser dado apenas pelos filhos ou pelos pais, mas por outros familiares, tudo isso falhar, aqui está o Estado que tem que garantir essas condições mínimas de dignidade e de sobrevivência. Portanto, o direito à vida não é só um direito negativo a não ser morto, seja na vida intrauterina, seja na vida extrauterina, seja em contexto criminal, mas é também um direito à sobrevivência. E não é um direito à sobrevivência rastejante, é um direito a viver com dignidade. E nesse aspecto, o Estado tem aqui uma intervenção como uma entidade prestadora e que garante essas condições mínimas de vida, e nesse contexto, a pobreza, precisamente se insere dessa perspectiva. Portanto, é preciso hoje valorizar, o debate tem sido esse, valorizar os direitos sociais. Claro que depois há questões mais complicadas, sobretudo a questão de saber se pode haver ou não
o retrocesso social em matéria de direitos económicos, sociais e culturais. Aí há várias teorias, umas mais ampliativas, outras ou maximalistas, outras mais minimalistas. Eu talvez esteja numa posição intermédia. Mas também queria falar, uma vez que estamos aqui num contexto também europeu, mas queria também falar na importância que o direito internacional e o direito europeu deram à matéria de direitos sociais, que também não deve ser menosprezada. E, sobretudo, primeiro o direito internacional público, num tempo histórico em que isso não se adivinhava, que é o tempo do pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída, um conflito realmente sangrento e matou muita gente, mas claro que nasceu a Proteção Internacional dos Direitos Humanos, aliás, o primeiro texto da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 10 de dezembro de 1948, aliás, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, mas o que é curioso é que desde a primeira hora a consagração internacional dos direitos humanos sempre teve a preocupação de ter a par, como, digamos, uma borboleta com duas asas, e dizer um cavalo com duas asas, eu não disse ser mais outra coisa da mitologia grega, mas uma borboleta com duas asas, ou uma águia com duas asas, embora por ser mais um leão, ou um dragão com mais de duas asas, tem muitas asas. Mas, de facto, há uma perspectiva dupla, digamos, de ter ao mesmo tempo a proteção dos direitos civis e políticos, os tais da primeira geração, e ter os direitos económicos, sociais e culturais como direitos de segunda geração. Hoje já estamos na terceira ou na quarta ou na quinta geração, mas pelo menos em meados do século XX esta era a preocupação. Aliás, preocupação tão forte que gerou vários problemas, até de quase impasse no desenvolvimento e na concretização de um sistema internacional de proteção das nações no âmbito das Nações Unidas. Desde logo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e isso é preciso dizer, já tem direitos sociais, coisa que não existia, evidentemente, noutros textos anteriores. Isso é no primeiro texto de proteção de direitos humanos ao nível internacional. Mas mais importante do que isso foi quando essa declaração se tornou efetiva, porque era uma mera declaração, se tornou efetiva através da celebração de tratados internacionais que institucionalizaram um sistema de proteção de direitos humanos nas Nações Unidas, os famosos pactos, houve ali uma grande discussão. Nós ficámos com dois pactos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais. Portanto, como, no fundo, dois mundos separados, com dois tratados separados, desde 1966, mas essa discussão não foi pacífica. Porquê? Porque estavam também em cima da mesa diferentes concepções sobre os direitos humanos. Claro que não estava uma concepção não propriamente democrática, que era a concepção comunista sobre os direitos humanos, mas que valorizava sobretudo a dimensão económica e social dos direitos, mas que não era necessariamente a única, e não era, porque há uma teoria social dos direitos humanos que não é comunista, portanto, a necessidade de garantir a sua permanência, de ambas as perspectivas, quer os direitos de primeira geração, quer os direitos de segunda geração. O que ficou a consagração dos dois conjuntos de direitos, neste caso em dois textos separados, mas com muitas críticas. Aliás, eles ficaram separados porque é a única maneira de obter um consenso num contexto que sabem que era difícil, nos anos 60 já, de plena coexistência pacífica e de plena guerra fria entre o primeiro mundo e o segundo mundo. Mas essa foi a única maneira de salvar a concretização de um sistema internacional de direitos humanos. Mas, na verdade, o facto desses dois textos consagrarem estes dois conjuntos de uma forma separada nunca fez esquecer aos especialistas na matéria, aos políticos, aos juristas, às pessoas que ficam nessa matéria, duas características, uma das várias características dos direitos humanos, que precisamente liga os direitos sociais e culturais aos direitos civis e políticos. Qual é? É a característica da indivisibilidade dos direitos humanos. E, portanto, se é verdade que a consagração disjuntiva dos direitos humanos em dois tratados foi um revés para uma concepção unitarista dos direitos humanos, não é menos verdade que foi a única concepção, que foi a única maneira de se considerar alguma coisa, mas nunca se esquecendo que eles são interdependentes e que nos últimos tempos o caminho tem sido um caminho de aproximação e de reforço dos próprios direitos económicos, sociais e culturais e, portanto, sempre acrescentando quer a característica da universalidade dos direitos humanos, que é muito importante, quer a característica da sua supremacia supraestadual, também a característica da chamada indivisibilidade dos direitos humanos. Portanto, isto é um aspecto importante. É verdade que a Europa, ainda antes do desenvolvimento do sistema das Nações Unidas, numa primeira fase foi pouco sensível aos direitos sociais. Estou a referir-me ao primeiro sistema, que começou ainda antes do sistema das Nações Unidas, o sistema do Conselho da Europa.
Porquê? Porque, infelizmente, o Conselho da Europa funciona muito bem, mas apenas com direitos civis e políticos através da Convenção Europeia dos Direitos do Homem de 1950. Há textos na natureza social, a Carta Social Europeia, mas essa não tem qualquer sistema adjetivo de efetivação desses direitos, porque o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos apenas conhece os direitos consagrados na Convenção Europeia e ela apenas tem, como outra exceção, direitos, liberdades e garantias, não tem direitos económicos, sociais e culturais. E, portanto, teve que ser um pouco a União Europeia, numa fase posterior, e em particular numa nova vida que a União Europeia teve, e para aqueles que estão aqui entendem que deve ser a única, mas não foi a única, é uma segunda vida, que é a vida que foi a segunda vida trazida pelo Tratado da União Europeia, o Tratado de Maastricht, em que realmente mudou substancialmente a natureza da União Europeia. Não estou a referir-me agora às questões mais dogmáticas, de saber se passou a ser uma confederação, ou um Estado federal, ou talvez um OPNI, um objetivo político não identificado. Não é isso agora que interessa. É a natureza do ponto de vista da substância das coisas, de passar a ter atribuições em matéria de intervenção social e em matéria de direitos sociais, precisamente. Porque a União Europeia deixou de ser apenas uma união económica e passou a ser uma união política, uma união monetária, uma união de cidadania e, portanto, com tudo que isso implica de acréscimo de direitos fundamentais, incluindo também os direitos económicos, sociais e culturais. Isso não teve logo efeitos imediatos, embora a União Europeia passasse a ter atribuições acrescidas nas áreas económicas e sociais. Aliás, basta ler quer o Tratado de Constituimento, quer o Tratado da União Europeia, o antigo Tratado de Roma, e quer o Tratado da União Europeia, para se perceber isso. Mas, sobretudo, aqui gostaria aqui de ressaltar, para terminar daqui a pouco, um passo muito importante que foi dado, a doutora falou no ano de 2000, muito importante, a Cimeira de Nice, que na altura proclamou a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, carta que depois, com o Tratado de Lisboa, de 2007, passaria a ser vinculativa para quase todos os países da União Europeia, menos a Polónia, a República Checa e o Reino Unido, que já não está entre nós, infelizmente, a meu ver. E, portanto, entre nós, quer dizer, não está na União Europeia, o Reino Unido não morreu, atenção, nem deseja a morte do Reino Unido. Bom, e, portanto, isso significa que só com esta carta se consagraria de uma forma mais precisa um conjunto de novos direitos. E, de facto, se nós formos ler a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, verificamos precisamente isso, numa nova formulação muito mais moderna, aliás, todo um capítulo, o capítulo precisamente quarto, ou o título quarto dedicado precisamente aos direitos de solidariedade. E, portanto, os direitos sociais hoje são expressamente admitidos, um pouco também os direitos à igualdade, mas noutra perspectiva, no título terceiro, mas mais o título quarto, direitos de solidariedade, nos quais se inclui, evidentemente, uma concepção que se cria numa concepção emancipatória de condições económicas e sociais adversas, no sentido de também alcançar uma felicidade ou uma igualdade suficiente do ponto de vista das pessoas e da sua proteção. Portanto, nesse aspecto, a União Europeia tem feito jus à sua mudança de natureza, a novas políticas sociais e económicas que foi alcançando, sobretudo depois do Tratado de Maastricht, e que depois tem vindo a materializar, não só nos trabalhos na vida necessárias, evidentemente, a pobreza é uma delas, mas não é a única, também a questão dos migrantes, das condições de trabalho, etc., mas também nesta questão do reconhecimento de alguns direitos económicos, sociais e culturais. Para terminar, gostaria aqui de fazer só uma referência também ao nosso contexto que tarda em mudar, que é o contexto da pandemia da Covid-19, que é uma pandemia que tem suscitado um conjunto de dúvidas, de incertezas, de angústias e de tragédias, infelizmente, mas tem precisamente colocado o acento tónico na importância dos direitos sociais. Qual? O direito à proteção da saúde. E, portanto, se há boa lição que nós podemos ter, às vezes Deus do mal também tira coisas boas, e, portanto, deste mal que nos tem afligido, moral e não só, mas a coisa boa que podemos daqui retirar é precisamente o facto de isto ter realçado no plano da ação dos Estados a necessidade de uma intervenção no âmbito da saúde e mostrar que, afinal, o direito à proteção da saúde, o direito à saúde, uma forma mais adequada de dizer, é um direito fundamental e inequívoco e que nunca deve ser posto em causa. Aliás, isso ficou patente não só no âmbito dos países mais desenvolvidos, como precisamente veio mostrar as maiores injustiças. Aliás, que nós já sabíamos, que ainda há pessoas que morrem, muitas pessoas que morrem de fome por dia,
mas as múltiplas injustiças que perduram no mundo desigual e que têm precisamente que ver também com os sistemas, ou a ausência deles, dos sistemas de saúde nos vários países, sobretudo os países do dito terceiro mundo. E, portanto, a pandemia veio, além de tudo aquilo que se possa dizer do ponto de vista das dificuldades de calibrar medidas de segurança e medidas de liberdade e de intervenção, evidentemente, coativa do Estado em certas circunstâncias, que têm que ser admitidas. Agora discutimos a questão da vacinação obrigatória, é um novo sistema também interessante e difícil, quer dizer, mas ficamos com a percepção de que, afinal, o Estado tem mesmo de existir. O Estado não pode desaparecer, portanto, as teorias anarquistas aqui não têm qualquer sentido, sejam elas de extrema-direita, sejam de extrema-esquerda, há nos dois lados. Mas o Estado é uma necessidade e o Estado tem uma função social que é inominável. E penso que ela fica, com esta questão da pandemia, fica mais do que comprovada a sua necessidade e a importância que o Estado teve em garantir a segurança de todos nós, quando tudo falhava, quando não havia dinheiro para recuperar empresas, ou para garantir subsídios de emprego às pessoas que ficavam desempregadas, ou para controlar a voracidade e a ganância dos laboratórios farmacêuticos, dos medicamentos, das vacinas. Portanto, quem é que se chegou à frente na proteção das pessoas, também neste campo, nos direitos sociais e nem em particular no direito à proteção da saúde, foi o Estado. E, portanto, o Estado continua a ser uma entidade de proteção essencial que nós não podemos nunca questionar. Podemos, com certeza, ter dúvidas sobre a sua dimensão e sobre alguns modelos de organização administrativa, mas julgo que este estado de bem-estar que nós criamos na Europa depois da Segunda Guerra Mundial nunca poderá deixar de existir. Uma vez mais, ele deu provas de vida que nos salvou a vida, muitos de nós, precisamente neste contexto da pandemia da Covid-19. E, portanto, também gostaria de deixar aqui esta nota, também neste particular contexto da pandemia e da relevância crescida que tem o direito à proteção da saúde neste contexto. Muito obrigado pela vossa atenção e continuação do nosso trabalho. Passo então a palavra para o Dr. Tiago. Muito obrigada. Começo por cumprimentar a organização, a FDUPA, a Eurodefense Jovem, agradecer o convite, principalmente enfim, perante tão ilustre painel. Ora bem, tendo em conta que me calha aqui a fava de ser o último a falar e não querendo aqui repetir as ideias tão bem expostas já, o que é que eu propunha fazer? Bem, começar por fazer algum contexto político, isto já num domínio mais do direito da União Europeia, um contexto subjacente à proclamação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, procurar explicar um bocadinho o significado e o alcance deste pilar, os recentes desenvolvimentos, e depois também indo um pouco ao encontro daquilo que me foi pedido pela organização, destacar a interligação que pode existir ou que existe entre o pilar e a política migratória e de asilo europeia. Bom, para começar, gostaria de evocar aqui dois textos que me parecem apropriados e que têm a característica de terem sido ambos publicados em 2012, portanto, por altura da crise financeira mundial que começou em 2008 e depois com as suas decorrências, a crise da zona euro, a crise das dívidas soberanas. Um é de Habermas, é o pequeno ensaio, o ensaio sobre a Constituição da Europa, que oferece uma perspectiva de constitucionalização do direito internacional, que tem precisamente um ponto de partida a experiência europeia. Nesse ensaio, o Habermas apela a uma espécie de evolução no âmbito da União Europeia, daquilo que é uma união de mercado para uma união de solidariedade, como um fundamento da argamassa da atual União Europeia. No fundo, apela a uma solidariedade dos cidadãos que estão dispostos a responsabilizar-se uns pelos outros e, por consequência, os próprios Estados-membros, e esta ideia de corresponsabilização. Só essa evolução, portanto, de uma união de mercado para uma união de solidariedade, é que corresponderia sempre a uma decisão dos cidadãos europeus, é que permitia que a União se afastasse de um federalismo executivo pós-democrático e se emancipasse como uma verdadeira democracia transnacional. Bom, este texto é para mim muito importante na medida em que parece apontar para uma grande questão ou uma grande decisão com que a União Europeia se confrontaria nos anos que se seguiram, que era a questão da solidariedade europeia.
a que se viria, ou que se vem somar uma outra questão, esta já mais premente dos nossos dias, mas que também já vem atrás, que se prende com a questão dos valores europeus. Sob esta perspectiva, a solidariedade entre os cidadãos a nível europeu não é possível se as desigualdades sociais entre os Estados-membros se perpetuarem estruturalmente. A União terá de garantir, ou deverá procurar garantir, aquilo que a Constituição alemã apelida como a homogeneidade das condições de vida. Essa homogeneidade não é, obviamente, uma homogeneidade cultural, não visa a eliminação das diferenças culturais, visa apenas, aplica-se apenas à variedade das condições sociais de vida que são aceitáveis do ponto de vista da justiça distributiva. Assim, aquele modelo que também nós defendemos aqui é o do reforço da coesão política através da coesão social, de modo a preservar a diversidade nacional e a riqueza cultural da velha Europa, enfim, antes que ela seja definitivamente engolida pela globalização e pelo nivelamento por baixo que parece resultar daí. Um outro ensaio, desta vez do Friedrich Beck, que se intitula, enfim, quase humoristicamente, Europa Alemã, de Maquiavel a Merquiavel, faz, também em 2012, faz uma leitura muito crítica daquilo que tinha sido a gestão alemã da crise financeira e das suas decorrências. Mas chama a atenção para dois pontos que a mim me parecem fundamentais, não são propriamente uma inovação, mas importa sempre destacar. Em primeiro lugar, a ideia de que, contrariamente àquilo que sucedeu com muitos reinos e muitos impérios, a União Europeia não nasce de nenhum mito fundador ou de nenhuma vitória heroica. Nasce, enfim, da agonia da guerra, a resposta àquilo que tinha sido os horrores do Holocausto. E, portanto, à data da publicação, em 2012, o que fazia com que os europeus tomassem consciência de que viviam na Europa já não era a guerra, porque isso, felizmente, a União Europeia teve um sucesso quase absoluto, mas a crise financeira e do euro que se tinha transformado numa ameaça existencial. Mas, enfim, o ponto, a passagem deste ensaio que me alegra mais, enfim, como europeísta, é esta, só um bocadinho, não vou ler tudo, e que diz, Beck diz que a turbulência faz-nos muitas vezes esquecer que a União Europeia, apesar da sua imperfeição, tem conquistas extraordinárias a apresentar. A União Europeia conseguiu o milagre de transformar inimigos mortais em vizinhos, os seus cidadãos usufruem da liberdade e liberdades políticas e de um nível de vida com o qual as populações noutras partes do mundo nem sonham. A UE, com 27 Estados e com mais de 500 milhões de habitantes, constitui o maior mercado e bloco comercial do mundo. É possível que o modelo social e económico, a moderação do capitalismo pelo Estado de Providência, esteja a enfrentar dificuldades, mas continua a dispor de normas e impulsos importantes para responder à crise financeira. As pessoas da África subsaariana ou do mundo árabe ocorrem às costas do continente prometido, correndo riscos enormes. O desejo da Sérvia e de outros Estados sucessores da antiga Jugoslávia de aderirem à União Europeia também prova que a Europa organizada continua a ser apelativa enquanto lugar de liberdade e de bem-estar. Ora, portanto, apesar de todas as suas imperfeições, que, enfim, não serão poucas, a União Europeia continua a ser uma história de sucesso e de sucessos, um exemplar único na cena internacional. Por outro lado, a construção de uma União Europeia continua a ter mais vantagens, a gerar mais ganhos, grande parte deles económicos, do que desvantagens. Os custos da não-Europa ultrapassam largamente os custos da integração de soberanias. O grande problema, parece-me, é que se nós, enfim, do ponto de vista comunicacional, conseguimos, sem grande pejo, afirmar com grande evidência as vantagens do mercado único, por exemplo, e de uma moeda única, temos muitas mais dificuldades em reunir consensos e encontrar estratégias para afirmar os ganhos inerentes a uma Europa verdadeiramente social. Enfim, é possível que o pilar europeu ainda não seja essa estratégia comunicacional que vá gerar esse efeito. Enfim, mas procurando aqui ordenar algumas ideias, a União Europeia e os seus Estados-membros sofreram assimetricamente com os efeitos da crise financeira. Enfim, posteriormente com os efeitos da crise da zona euro e das dívidas soberanas. Durante esses períodos, em vários países, incluindo o nosso, diminuíram a qualidade dos benefícios sociais, ou foram cortados,
através de decisões, grande parte delas costuradas no seio da União Europeia, numa lógica intergovernamental. As taxas de desemprego subiram, os níveis de pobreza também. Enfim, o sistema financeiro em alguns países vários países recebeu ajudas substanciais, gerando a percepção de que os cidadãos não. Por volta de 2005 também começa a desenrolar-se uma crise migratória nas fronteiras externas da União Europeia, na zona do Mediterrâneo. Só em 2015 estima-se que tenham entrado na Europa 1 milhão de migrantes e morrido mais de 5.000 pessoas, naquilo que se viria depois a transformar na rota migratória mais perigosa do mundo. Entre 2015 e 2016, requereram asilo no espaço europeu 2,5 milhões de pessoas. Em 2016, já um fenómeno que vinha de trás, dá-se o referendo do Brexit, enfim, com todas as consequências políticas e sistémicas que daí decorreram e que ainda hoje se continuam a verificar. Tudo isto, mas principalmente a resposta social, ou a falta de resposta social da União Europeia às várias crises que se foram desenrolando, criou um euroceticismo exacerbado, o recrudescimento na Europa de fenómenos radicais. Era frequente, nesta altura, culpar-se a União Europeia por, além de não ter contribuído para a resolução dos problemas de âmbito social, ter agravado esses problemas por via das restrições orçamentais na zona euro. A nova governação económica e monetária, com o semestre europeu, o mecanismo europeu de estabilidade, o tratado orçamental, foi e continua a ser muito criticada, enfim, por serem até certo ponto avessos às políticas sociais, além de constituírem para muitos uma deslegitimação democrática. No meio deste turbilhão, parecia que a União Europeia não só se tinha esquecido da Europa social, como parecia dispensá-la. Em 2014, o cenário mudou um pouco de figura, enfim, já foi aqui evocado, o Presidente da Comissão Europeia, o Jean-Claude Juncker, estabelece como objetivo a coesão social na União Europeia, enfim, usa aquela fórmula que ficou depois conhecida e repetida ad infinitum, apelando à linguagem que naquela altura era bastante comum, de uma Europa com um rating AAA nas questões sociais também, não só nas dívidas. Este revivalismo de um programa social para a Europa é consequência direta das crises e da má percepção dos cidadãos quanto ao desempenho da União Europeia em matéria social. Enfim, já tinha havido da parte da União Europeia vários programas e várias ações em décadas anteriores em matérias sociais, elas foram evidenciadas ali na apresentação da doutora Paula, não vou repetir. Dizer só talvez que havia alguma esperança no Tratado de Lisboa, por um lado com o Pacto da Carta dos Direitos Fundamentais passar a ter caráter vinculativo e também pela inclusão de um artigo 9º no Tratado sobre o Funcionamento, aquilo que seria designado pela cláusula social horizontal, que previa que, na definição de todas as suas políticas e ações, a União Europeia tivesse em conta as exigências relacionadas com a promoção de um elevado nível de empregabilidade, as garantias de proteção social adequada, a luta contra a exclusão social, um nível elevado de educação, formação e proteção da saúde humana. Nenhuma destas mudanças introduzidas em Lisboa foi suficiente para criar uma verdadeira dinâmica em torno da política social europeia, que nos levasse, enfim, à criação de uma verdadeira união social. Prefiro este termo lá do Europa Social, à ideia de uma união social. Não se quer aqui falar, ou não quero com isto significar que estamos a caminhar para um Estado Social Europeu, mas, enfim, um conjunto de Estados sociais nacionais alinhados por uma bitola mínima, mas ambiciosa, no que toca à proteção social. De facto, a maioria dos autores refere que ainda hoje prevalece na ordem jurídica europeia um profundo desequilíbrio entre o social e o mercado, que decorre, estamos a crer, da própria natureza das atribuições que a União Europeia tem num e noutro domínio. Realmente, além de haver uma enorme resistência por parte dos Estados-membros em transferir para um quadro supranacional competências em determinadas áreas que são consideradas os últimos redutos da soberania nacional, enfim, por exemplo, os sistemas de segurança social, as questões salariais,
essa resistência acaba por determinar que, nestas matérias da política social, a União Europeia dispõe essencialmente de competências partilhadas de coordenação, de apoio ou para completar as políticas dos Estados-membros. Enfim, há aqui uma exceção quando se trata de uma competência verdadeiramente partilhada no domínio da segurança social, quando estejam em causa a livre circulação de trabalhadores, designadamente migrantes, assalariados e não assalariados. Ao passo naquilo que podemos designar amplamente por mercado, predominam as competências partilhadas e as competências, e até algumas competências exclusivas da União Europeia. Ora bem, a verdade é que este desequilíbrio pode, por vezes, fazer com que o mercado resgate o social. Enfim, é o que parece acontecer no âmbito da União Económica e Monetária, em que, enfim, parece hoje mais ou menos pacificado que não é possível completar a União Económica e Monetária sem haver competências, sem integração de competências comuns no domínio social, precisamente porque se aprendeu algumas lições da crise de 2008, nomeadamente a ideia que são precisos estabilizadores para as crises, e esses estabilizadores conseguem-se também através de políticas sociais. Finalmente, também notar que realmente a Covid-19 acabou por dar um impulso determinante às políticas sociais na União Europeia, designadamente a este plano de ação que visa, no fundo, cumprir o pilar social. O pilar social é, então, enfim, uma proclamação interinstitucional da Comissão, do Conselho e do Parlamento Europeu. É uma proclamação exatamente semelhante àquela que foi feita em 2000 com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que também surge como uma proclamação interinstitucional. E, portanto, enfim, podemos aqui questionar se podemos pensar em caminhos semelhantes para o pilar europeu dos direitos sociais. Se podemos pensar que mais tarde poderá haver uma integração nos tratados, ou se poderá passar a ter força jurídica. O certo é que, para já, este pilar não tem força jurídica vinculativa, não alarga nem altera as competências nem as tarefas da União Europeia. O pilar trata-se, no fundo, de uma declaração, um compromisso político, é um instrumento de soft law que se destina a estabelecer uma agenda social para a União Europeia que modela e orienta a ação política e legislativa quer ao nível da União, quer ao nível dos Estados-membros. E isto, apesar da proclamação recorrer à linguagem dos princípios e dos direitos, contrariamente àquilo que sucedia na versão inicial da proposta da Comissão. Portanto, aqui esta alteração decorre já de uma certa evolução que decorreu da consulta pública alargada que se fez em torno deste pilar. Enfim, quanto ao conteúdo, não me vou alongar, já foi aqui perfeitamente apresentado. Dizer só que ele tem a virtualidade, o pilar, de reunir num só documento todo o acervo comunitário em matéria social, mas vai mais longe. Em alguns pontos vai até mais longe que a própria Carta Europeia dos Direitos Sociais e que a própria Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. É o que acontece, por exemplo, em relação até à Carta dos Direitos Fundamentais, no âmbito dos trabalhadores, do direito dos trabalhadores a um salário mínimo adequado. Enfim, o pilar abrange um conjunto de matérias muito distintas e dispersas, com variadas bases jurídicas que vão além, bases jurídicas dos tratados, que vão além da política social. Em algumas dessas áreas, a União Europeia tem competências e até já tem um quadro legislativo implementado, por exemplo, a igualdade de género no trabalho. Noutras áreas, a União Europeia tem competências limitadas ou nem sequer tem competências. É o caso, por exemplo, da habitação e assistência para os sem-abrigo. Precisamente por isto, o pilar, enfim, não se destina, não foi desenhado para ser implementado integralmente ao nível da União Europeia, mas depende sempre da colaboração dos Estados-membros no âmbito das suas competências. Trata-se, portanto, de um verdadeiro mecanismo multinível, um instrumento multinível. O pilar europeu foi, entretanto, enfim, se podemos dizer, colocado em prática pelo plano de ação da Comissão de 2021, enfim, um documento quase que preparatório daquilo que depois viria a ser a Cimeira Social do Porto, realizada aqui em maio, sob
o auspício da presidência portuguesa do Conselho. Esse plano de ação realmente traz aqui uma inovação de estabelecer determinadas metas e determinados objetivos claros, sendo que, enfim, para alcançar esses objetivos, a Comissão explicita as suas principais iniciativas que já adotou, que se prepara para adotar ou que já se encontra a desenvolver. Em todo o caso, convém referir que realmente, o grosso modo, a aplicação dos princípios e direitos do pilar, e não obstante o apoio e a coordenação da União Europeia, depende da vontade e da ação nacional dos Estados-membros, ou seja, enfim, do seu empenho na concretização destes objetivos. Uma das críticas que se podem fazer, estão sendo apontadas ao pilar europeu dos direitos sociais, prende-se precisamente com o facto de ele não conter, dentro dos seus 20 princípios ou direitos, uma proteção especial para os migrantes na União Europeia, designadamente os refugiados, os requerentes de asilo, ou então os migrantes económicos. Principalmente num quadro em que é a própria União que vem reconhecendo nos planos da integração e da inclusão destas pessoas que os cidadãos de terceiros Estados são os grupos mais vulneráveis e, em regra, mais excluídos da sociedade europeia. Eles comparam sistematicamente mal no desemprego, no acesso a um emprego de acordo com as suas competências, no acesso à educação e à formação, no acesso aos cuidados de saúde. Esperava-se uma referência então especial, a um conjunto de medidas especialmente dirigidas a estes grupos, com proteções adicionais, principalmente na sequência das grandes crises migratórias dos últimos anos. A opção foi outra, ficou-se aqui por uma referência que consta do pilar de que os princípios aí consagrados se aplicam em condições de igualdade aos cidadãos da União e aos nacionais de países terceiros que estejam a residir legalmente na União Europeia, o que desde logo exclui um conjunto de pessoas que entrou na União Europeia de forma ilegal. Esta exclusão, principalmente em relação a alguns direitos ou a alguns princípios, não faz grande sentido e é completamente injustificada. Enfim, por exemplo, em matéria de igualdade não se percebe porque é que há de haver uma exclusão para quem não é, para quem não está no espaço europeu legalmente. A questão dos migrantes volta a ser retomada no Plano de Ação de 2021, enfim, e a Comissão refere que esse pilar, o pilar dos direitos sociais, deve ser visto em conjunto com um novo pacto em matéria de asilo e imigração que se encontra atualmente em discussão. A Comissão tenciona assegurar que o quadro jurídico da União Europeia em matéria de migração beneficia as sociedades e as economias europeias, atraindo talentos e facilitando a admissão de trabalhadores com diferentes níveis e competências que a União Europeia necessita. Portanto, parece estar subjacente a esta formulação da Comissão a ideia de que existem imigrantes bons e imigrantes maus, ou imigrantes com talento são bem-vindos, os outros não precisam de vir. E, de facto, a referência no plano aos migrantes fica-se por aí. Esta opção política merece-nos aqui alguma preocupação, até porque é incoerente. Parece-nos incoerente. Por um lado, a área do asilo e das migrações é precisamente uma daquelas em que a União Europeia possui competências, ainda que partilhadas, pelo que tem plena base jurídica para adotar medidas que vinculem os Estados-membros. Depois, porque vivemos no quadro de uma Europa com uma democracia decrescente, com problemas de sustentabilidade dos sistemas de previdência social e com escassez de mão de obra especializada e não especializada em vários setores. Ora, a União Europeia reconhece esta realidade e salienta até em vários documentos o contributo das migrações para inverter estas tendências descendentes da União Europeia. Mas depois, não é consequente no alargamento do modelo social europeu precisamente às franjas mais vulneráveis da população. Esta paralisia social para com os migrantes, designadamente a criação de programas materiais de educação e formação, de integração, de acesso aos cuidados de saúde, não pode ser explicada sem referência, enfim, a um fraco empenho dos Estados-membros em implementar, este fraco empenho é mais visível em relação a alguns Estados-membros, em implementar soluções comuns no que toca à migração e ao asilo, ou sequer de cumprir o direito da União Europeia vigente, e à própria vontade coletiva da União em não atrair para as suas fronteiras
massas migratórias, e nomeadamente através de proteções sociais alargadas. Eu termino só com uma referência muito breve, precisamente enfim, no âmbito da política de asilo, à responsabilidade moral da União Europeia, fazendo jus aos seus valores de respeito pela dignidade da pessoa humana, de justiça e de solidariedade, de não contribuir para a despersonalização e para a despessoalização do outro, enfim, visto como um inimigo objetificado e reduzido à condição de não pessoa, como infelizmente temos assistido demasiadas vezes, e agora ainda em curso na fronteira entre a Bielorrússia, a Polónia e a Lituânia. E é também por aqui que passa uma união social ou uma Europa social. Muito obrigado. Muito obrigada. Passo então a palavra à Inês, que vai ler uma pergunta. Se me conseguem ouvir. Boa tarde a todos e muito obrigada ao nosso ilustre painel de oradores aqui pelas apresentações. Eu vou ler uma pergunta que temos aqui, que é do Salvador. Ele pergunta, no livro Why Nations Fail, falam que para 2050 serão 400 milhões de migrantes climáticos. Que ações estão a tomar Portugal e a União Europeia nesse sentido? Não sei. Quem é que quer começar a responder? Não sei responder, portanto nem vou meter a tentar adivinhar. Parecem poucas, mas mais do que isto. Não sei se alguém quer arriscar. Acho que o doutor Tiago acabou por referir tudo. Eu nem conheço o livro, eu acho mesmo. Não sei se alguém aqui na sala tem. Agora já manda já alguma coisa, pode ser alguma coisa. Já não sei muito disparado. Não, mas já há aqui um conceito novo, que é importante, que é o conceito de migrantes climáticos. Porque agora nós temos tido experiências diferentes em matéria de migração. Bem, usando um conceito amplo, claro, aqui, apesar de tudo, temos que distinguir entre os asilados políticos, ou refugiados políticos, que são aqueles que saem do país de origem por serem perseguidos lá, lutando lá pela liberdade, pela democracia e pelo Estado de Direito, que são o conceito de refugiado político. E depois os outros migrantes são normalmente migrantes económicos. Portanto, procuram melhores condições de vida, e melhores salários, empregos, etc. Os migrantes climáticos é uma categoria um pouco mais, digamos, indefinida. Agora, claro que isto, o problema é que se as coisas já não têm sido fáceis para os outros migrantes, menos fáceis serão para os migrantes climáticos. Mas como aqui falamos a uma distância de vários anos, vamos esperar que até lá o problema do clima fique resolvido e eles deixem de ter necessidade de emigrarem por razões climáticas. Até que eu presumo que alguns desses 400 milhões também serão europeus, Também que o são problema europeus. se colocará também em relação à Ou Europa. então tem um processo aqui inverso, porque eu não sei em que contexto é que estava aqui a referir, que era, digamos, de imigração no sentido de fora para dentro da Europa, mas nós estamos mas a migração climática também pode acontecer de dentro para fora, não é? Para outras paragens, onde de facto as condições de vida possam ter mais efeito e ser melhor do ponto de vista também de alterações climáticas que venham a acontecer. De toda maneira, a perspectiva de uma das dimensões do problema, digamos, do clima, que é o problema do aumento do aquecimento global, e evidentemente que quanto mais na zona do centro do globo, quanto mais no Equador, pior. Portanto, aí a Europa está mais ao norte, tem vantagem. Por essa perspectiva. Eu faço como eu podia a dizer, ou a questionar, até que ponto esses migrantes climáticos não serão uma grande maioria de povos, não é? Porque as pessoas que vivem em situação de pobreza são das primeiras também a sofrer com estas alterações climáticas, com a destruição das florestas, com chuvas intensas, e portanto, se calhar muitos destes migrantes climáticos também terão acumulado outras situações de grande vulnerabilidade. Não é o acaso que também temos visto recentemente que as lutas pela justiça climática não sempre mão dada com as lutas pela justiça social. As manifestações mais recentes, agora com a COP26.
Obrigada. Eu dava agora a palavra à Joana Gomes da Silva, que está com a mão no ar. Não sei se queres fazer a questão, Joana. E muito obrigada, Inês, e obrigada aos três oradores pelas intervenções. Eu tenho duas questões. Qual é que será o papel dos jovens europeus no combate à pobreza e à exclusão social? E agora outra, direcionada para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Não será necessário, não é obrigar, mas pedir aos Estados europeus que cumpram os objetivos, os 20 princípios, que os tornem em planos de ação anuais e que apresentem então à União Europeia para que passem de meros objetivos para mesmo planos de ação. São essas as minhas duas questões. Muito obrigada. Eu posso responder à segunda? Posso começar e vemos já. Enfim, este plano, este Pilar Europeu dos Direitos Sociais e agora o Plano de Ação já prevê, ou seja, ele consiste precisamente nisso. Até certo ponto, pede-se aos Estados-membros que coloquem em ação políticas ao nível nacional que visem o cumprimento daqueles objetivos. E existem a previsão, a obrigação por parte dos Estados de apresentarem estratégias nacionais e planos nacionais de como é que vão alcançar esses objetivos. Existem uma série de indicadores que vão permitir acompanhar e avaliar o desempenho dos Estados-membros e o cumprimento dos objetivos. Por outro lado, o semestre europeu, que inicialmente tinha como grande papel a coordenação de políticas económicas ao nível da União Europeia, da zona euro, começou agora também a desempenhar, há alguns anos, já também um papel de fiscalização ou de propostas de reformas no domínio das políticas sociais. Portanto, esse acompanhamento ao nível da União tem sido feito. Obrigar os Estados a implementar muitas soluções é mais difícil porque, como eu disse, grande parte destas matérias são matérias em que a União Europeia não tem uma competência que lhe permita obrigar os Estados a tomar determinadas ações. Portanto, pode coordenar as ações existentes ao nível nacional, mas, enfim, tudo isso fica sempre dependente do empenho dos Estados-membros em dar seguimento a essas políticas. Eu começava também, se calhar, pela segunda. Enfim, eu concordo, o Tiago já respondeu, mas eu dou como exemplo o rendimento mínimo, não é? O rendimento mínimo é um dos princípios do Pilar. Começou com uma recomendação, foi reforçado com outra recomendação, mas começou com uma recomendação, a recomendação 92. E, por exemplo, nós, enquanto a EAPN, fizemos uma grande campanha, uma grande luta para que o Pilar apresentasse uma diretiva nesta matéria, e isso não aconteceu, não é? Uma diretiva obrigava os países a algo, pronto. E por isso, por exemplo, eu lembro perfeitamente quando falou deste princípio e começou-se a falar de que a Comissão poderia entrar aqui de uma forma mais ativa ao nível do rendimento mínimo, na altura o ministro Vieira da Silva ficámos espantados e dizer, não, mas a Comissão não pode entrar naquilo que é política nacional, não é? Pronto. E por isso, nós também por aqui iremos sempre ter dificuldades, não é? Há princípios ali que alguém irá pegar, não é? Há países que com certeza vão aproveitá-los e vão melhorar aquilo que já estão a fazer nessas matérias, há outros que não vão fazer necessariamente e a Comissão pouco poderá dizer sobre esse assunto e o rendimento mínimo é um deles. Eu falei, por exemplo, aquela recomendação que saiu em 92, quando chegámos a 2015, 2 países ainda não tinham um esquema de rendimento mínimo, a Grécia e a Itália, e depois começaram a tê-los só em 2018, é que temos todos os Estados-membros com algum tipo de esquema de rendimento mínimo. Portanto, as coisas levam o seu tempo também, e estamos a falar de uma recomendação. Relativamente aos jovens, assim, os jovens têm um papel importantíssimo, não é? Quase podíamos dizer que vocês têm o futuro todo pela frente. Pronto. Eu acho que todos nós temos futuro, não é? Independentemente da nossa idade, todos nós temos um papel importante a desempenhar enquanto estamos cá. Vocês, os jovens, têm necessariamente um papel importante.
um papel que deve passar desde logo também por se manterem informados sobre estes assuntos, por criarem também espaços como estes, não é? De debate, de reflexão, e também muitas vezes por se associarem, não é? Criarem pequenas associações, algo que também lhes permita dar uma voz mais organizada, digamos assim, nestas matérias e noutras. Portanto, eu ainda há pouco tempo me questionavam exatamente isso relativamente à alimentação. E eu dizia aquilo que no fundo também disse há bocado, não é? Que espaço é que os jovens também têm para participar, por exemplo, nestas matérias. E se formos a ver, os espaços são poucos ou nenhuns. E, portanto, também é preciso criar espaços específicos também para a participação dos jovens e de outros atores nestas matérias. Mas, não sei se respondi à questão. Se não houver mais questões, não? Ok. António, sim, podes falar. O António não tem uma bola. Aí começou a falar. O António tem uma bola de cristal e nós mantemos a nossa esperança, não é? Pronto. O não passar despercebido, nós mantemos a nossa esperança pelo próximo quadro comunitário, nos fundos sociais, que terão e têm que ter uma fatia direcionada para a inclusão social e para a alimentação, etc. Tem várias fatias, uma delas, 25%, é para a inclusão social e, portanto, à partida, sendo bem aplicado, bem desenhado, não deixará morrer, com certeza, muitos dos princípios do pilar europeu e mesmo este plano de recuperação e resiliência. Agora, é um bocadinho aquilo que eu falei, assim, nós já tivemos outros momentos em que tivemos também, o pilar não vincula, lá está, não é? Tem dentro dele, sim, algumas estratégias que estão a orientar e que estão a fazer mudanças significativas. E por isso poderá ser por aqui, não é? Agora, quando diz que isto realmente nós ainda não sabemos, ainda não vemos, quer dizer, nós vemos, mas por exemplo, ainda não temos, por exemplo, traduzido em números o impacto da pandemia no aumento das pessoas em situação de pobreza, mas nós já a vemos, não é? E se participa numa organização que trabalha diretamente com estas pessoas, já o vê com certeza, e existem outros números que demonstram. Portanto, se não vingar, terá de vingar outra coisa qualquer, não é? Porque a situação poderá ser insustentável.
Pronto, podemos realmente chegar a momentos de ruptura, com tudo o que isto leva também em termos de crise e de revolta social associada também a esta situação. Portanto, nós, enquanto a EAPN, sempre defendemos que aquilo que nós deveríamos ter não era um pilar, mas era uma estratégia nacional, uma estratégia europeia de combate à pobreza. Que depois, sim, criasse estratégias nacionais e vinculasse os países a alguma coisa e que obrigasse a uma monitorização e que obrigasse a uma aprendizagem comum, etc. Não conseguimos, temos um pilar, portanto nós temos, enquanto organizações que trabalham nesta área, nos agarrar isso e não deixar que, por exemplo, o próximo quadro comunitário fuja naquilo que são as suas obrigações para a inclusão social. E, de certa forma, também mitigar o impacto da pandemia. Bom, também agradecer também a questão e dar aqui uma outra perspectiva. Claro que a questão do combate à pobreza em particular e a efetividade dos direitos sociais pode, à primeira vista, hoje ser objeto de uma redução de efetividade e de uma crítica em função de todas as críticas que têm sido feitas ao Estado Social. E, portanto, a chamada crise do welfare state, que tem várias perspectivas, recordo em particular a crítica do célebre autor norte-americano James Buchanan, do Supply Side Economics, digamos assim, a ideia de que em 100 para apoiar os pobres, 50 fica pelo caminho para alimentar a burocracia estatal que engordou à custa do dinheiro dos pobres, digamos assim. E, portanto, é preciso depois criar organismos para preencher o papel do pedido de subsídio, depois é preciso outro organismo para decidir o subsídio, e depois um organismo para dar um parecer, e depois um organismo para executar, e depois um organismo para fiscalizar, e, portanto, no caminho, metade do dinheiro não chega ao seu destino efetivo. Claro que isso, isso existe, é uma parte da verdade, mas acho que tem sido feitos alguns progressos, e têm sido feitos alguns ganhos de eficiência, que significa, provavelmente, o fim do Estado Social. Mas eu acho que isso também pode ser visto de um lado positivo, que é, digamos, uma vez que a política social do Estado, com o Estado Social, digamos, de primeira geração, se tornou uma política, digamos, multissetorial em todos os setores, isso provavelmente vai obrigar a que o Estado recue em alguns setores em que, de facto, os ganhos de eficiência se dão à custa de uma economia privada, e preserve essa intervenção social naqueles setores em que não há economia pública que valha, privada que valha, portanto, nunca funcionará. E, precisamente, esses setores são os setores de apoio ao combate à pobreza, em que não há nada a fazer do ponto de vista da esperança de ganhos de eficiência da intervenção da economia privada. E, portanto, se por um lado, a crise do Estado Social nos pode deixar tristes para quem acredita nessa intervenção, como é o meu caso, e para quem é do ponto de vista filosófico militarista, quer dizer, pode deixar-nos alguma impressão de desalento, pode também, digamos, com inevitável redução da intervenção social na economia, mas pode também requalificar aquela parte que fica, e a parte que fica é precisamente o apoio às pessoas mais vulneráveis, que de certo ninguém quererá eliminar, nem terá coragem para isso, até do ponto de vista moral, porque acho que do ponto de vista moral isso vai ser cada vez mais evidente, os deveres que o Estado deve ter nessa matéria. Agora já não será tão evidente o Estado ter empresas públicas para concorrer, tendo hospitais públicos para concorrer com os hospitais privados, ou tendo bancos públicos para concorrer com os bancos privados, ou tendo televisões públicas para concorrer com televisões privadas. Mas eu acho que já está fora de dúvida que o Estado deve ter um apoio às pessoas que estão na pobreza ou que estão em condições de elevada vulnerabilidade, em relação às quais a economia privada nunca funcionará e não lhes garantirá nenhum benefício. E, portanto, penso que isso também pode suscitar aqui uma requalificação na intervenção do Estado nestes setores, que, a meu ver, são inegáveis e que o maior dos neoliberais certamente não poderá recusar, não está em causa, acho, voltarmos ao Estado liberal do século XIX, mas que nem os mais radicais certamente porão de parte, eu sei que alguns até podem falar disso, mas acho que ninguém de bom senso poderá, digamos, defender o recuo do ponto de vista dos apoios sociais nos casos mais gritantes em que esse apoio se torna inteiramente necessário e que, por visto, se mantém, até porque tem vindo a aumentar de acordo com as estatísticas. Eu só dava aqui também duas notas. Eu percebo que, principalmente quando se fala de direitos sociais,
haja algum desânimo, algum desalento, porque os progressos, ao contrário daquilo que acontece noutros domínios, são sempre incrementais, são pequenos progressos que hoje ou amanhã ou daqui a um ano parece que foi uma mudança insignificante, mas se olharmos para um lastro temporal maior, de facto, são significativos. Basta pensar na questão social, relacionada com os direitos laborais, para o que temos agora e vemos que realmente o progresso acontece. Um progresso lento, não é uma mudança nunca de um dia para o outro. Quanto à relevância específica do pilar dos direitos sociais, eu tenho uma teoria. Espero francamente estar errado. Eu tenho notado que tem havido alguma atenção especial a esta questão do pilar europeu dos direitos sociais em Portugal nos últimos meses. Eu acho que isto está relacionado com o buzz mediático que se gerou à volta da Cimeira Social do Porto. E que se a Cimeira não tivesse sido cá, se calhar nós não estaríamos a prestar tanta atenção a este plano da Comissão como estamos. Eu espero estar errado, mas em todo o caso é uma excelente desculpa para virmos falar e discutir estes temas que se calhar de outra forma não estaríamos a fazer. Muito obrigada. E estamos agora a fechar a sessão, por causa do tempo. Não sei se querem dizer alguma coisa. E se não há perguntas, gostaria então de encerrar, de agradecer. Desculpe. Sim. Bem, eu acho que já avancei aqui um bocadinho a minha perspectiva de que, de facto, se poderia ou se deveria ir mais longe. Agora, também já anunciei que existem limitações claras daquilo que é o plano atual das competências e das atribuições da União Europeia. Portanto, ir-se muito mais longe do que temos agora implicaria provavelmente que houvesse uma unanimidade por parte dos Estados-membros em dar mais atribuições ou alterar a natureza das atribuições da União Europeia nestas matérias, o que não me parece que vá acontecer a breve trecho. Há também uma outra questão, que enfim, abordei aqui, mas podíamos discutir, que tem a ver com depois a aplicação. Aquilo que já está previsto nos tratados e aquilo que já está previsto na legislação comunitária, aquilo que é a aplicação prática na União Europeia. E há algumas questões preocupantes, nomeadamente algumas decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, duas essenciais ali por volta de 2014, que, contrabalançando as liberdades do mercado interno e o que podemos chamar questões relacionadas com os direitos sociais, nomeadamente direito à greve e outras questões, deu preferência às liberdades do mercado interno. Enfim, isso não nos deixa propriamente muito otimistas, ou não deixa propriamente muito otimista quanto à verdadeira extensão dos direitos sociais na União Europeia, principalmente aquilo que é a jurisprudência. Enfim, não sei se não serão mais declarações platónicas do que depois princípios e direitos que, contrabalançando com outros princípios comunitários, e esses sim com uma densidade que vem já desde o início das comunidades, se não estaremos, lá está, num desequilíbrio para o mercado em função do social. Obrigada. Sendo assim, gostaria de encerrar a sessão, agradecer aos nossos oradores, a todos os ouvintes que participaram através da plataforma Zoom e às nossas ouvintes presenciais da Universidade do Porto. E se não há, de facto, mais questões, damos a sessão de encerrada. Muito obrigada. Obrigada. Não cumpri. Obrigado.